Oi, gente, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou a Dai Moura e eu tô muito animada para compartilhar com vocês como foi meu primeiro semestre no curso de Psicologia na USP, lá no campus Butantã. Então eu vou te contar quais foram as minhas disciplinas, algumas das minhas experiências, as matérias que eu gostei, as que eu não gostei tanto. Eu queria aproveitar e dizer que no final desse vídeo eu vou responder algumas perguntas que as pessoas costumam me mandar lá no Instagram. Então, se você curte esse universo da psicologia, quer saber um pouco mais como funciona o curso de psicologia na USP, se inscreva nesse canal e continue assistindo esse vídeo. Para começar, como que eu entrei no curso de psicologia na USP? Bom, eu entrei pela ENEM USP, que é uma forma de ingresso criada pela própria universidade para substituir o SISU, e é importante dizer que essas vagas são destinadas apenas para estudantes que cursaram ensino médio em escola pública. Então, se você tem interesse em saber como funciona esse processo, deixa aqui nos comentários que eu posso fazer um vídeo explicando com mais detalhes. O curso de psicologia na USP é integral. Isso quer dizer que nós temos aula o dia inteiro? Depende. Nós temos aula tanto de manhã quanto à tarde, mas nunca à noite. Infelizmente, não existe uma previsão para um curso noturno. Alguns dias da semana, nós temos aula apenas de manhã, outros dias apenas à tarde, e ainda outros dias de manhã e à tarde. No primeiro semestre, por exemplo, na segunda-feira, nós tivemos aula apenas de manhã, na terça, quarta e quinta, nós tivemos aula de manhã e à tarde, e na sexta, nós tivemos aula apenas de manhã. Na prática, como vocês puderam ver, o curso não é inteiramente integral, mas ele toma boa parte do tempo, dificultando inclusive a permanência no curso daquelas pessoas que precisam trabalhar. Quais disciplinas eu tive no primeiro semestre? Antes de contar quais foram as minhas matérias, é importante dizer que a grade curricular ela pode mudar bastante de uma universidade para outra. Por exemplo, quando eu cursei psicologia na Unip, o meu primeiro semestre foi totalmente diferente do curso de psicologia aqui na USP. Isso também pode acontecer entre as universidades particulares. Eu tenho uma amiga que ela se formou pela Cruzeiro do Sul e ela me disse que o primeiro semestre dela foi totalmente diferente do meu primeiro semestre na Unip. Então, quero saber de vocês. Me conta aí nos comentários onde vocês estudaram e quais foram as matérias do primeiro semestre para a gente saber o quão diferente é uma grade curricular da outra. A primeira disciplina que eu gostaria de citar é a etologia. Vocês conhecem essa disciplina? Bom, eu vou confessar que eu não conhecia até começarem as aulas. Mas afinal de contas, o que é a etologia? A etologia é a área do conhecimento que estuda o comportamento de diversas espécies em ambiente natural. E o que eu aprendi com essa matéria? Eu aprendi que o comportamento humano ele não é delineado apenas por genes e nem apenas pela cultura, mas pelo conjunto desses fatores. Ou seja, é falsa a ideia de que existe uma dicotomia, uma divisão entre genética e cultura. Além disso, nós aprendemos que nem toda mulher deseja ser mãe. Embora nós tenhamos uma predisposição genética para gerar filhos, é a sociedade em que estamos inseridas que tem a capacidade de influenciar o nosso comportamento de desejar ter filhos ou não. Eu simplesmente amei essa matéria. Para quem entrou no curso de psicologia na USP ou deseja entrar e esperando não ter exatas, eu sinto muito te dizer, mas não vai ter como, tá? Porque logo no primeiro semestre nós temos como matéria obrigatória a disciplina Noções de Estatística. Lá a gente aprende sobre moda, mediana, probabilidade, binomial, intervalo de confiança, entre outros assuntos complicadinhos. Só de pensar que eu já passei por essa matéria e que eu não vou precisar fazer ela de novo, nossa, dá até um alívio. Eu só não peguei DP nessa matéria por um milagre divino. Não porque é uma matéria muito difícil, extremamente difícil, não. Mas porque a nossa turma não teve sorte com o professor. E entendedores entenderão. A gente também teve a psicologia da aprendizagem. Quando eu cursei psicologia na Unip, eu também tive essa matéria, e de longe foi a minha matéria favorita. A ideia era vermos as diferentes concepções de aprendizagem, como, por exemplo, o construtivismo. Falamos brevemente sobre o fracasso escolar e outros assuntos. Outra disciplina que nós tivemos no primeiro semestre da faculdade foi a Introdução à Psicologia Clínica. Nessa matéria, nós tivemos que ler várias obras importantes, como, por exemplo, O Nascimento da Clínica,
de Foucault, O Mal-Estar da Civilização, de Freud, Pele Negra, Máscara Branca, de Fanon, O Pacto da Branquitude, da Cida Bento, entre outras obras incríveis. A intenção era entender o que era a clínica e o que a constituía desde a sua formação até os dias de hoje. Uma das coisas que eu não curti tanto nessa matéria foi conhecer essa área da psicologia, a clínica, sob a perspectiva de uma única abordagem. Nesse primeiro momento, nós não tivemos a oportunidade de conhecer o funcionamento de outras abordagens dentro da clínica. Eu torço para que em algum momento do curso a gente tenha esse contato e conheça um pouco mais sobre outras abordagens nessa área tão importante da psicologia. A quinta disciplina do primeiro semestre foi Introdução à Sociologia. Gente, eu não tenho muito o que falar dessa matéria, porque apesar de ser uma matéria super interessante, eu não me adaptei à didática do professor, as aulas eram maçantes, então vamos seguir para a próxima matéria, tá bom? Nós também tivemos evolução humana nesse primeiro semestre, nós aprendemos várias coisas, dentre elas nós vimos sobre a importância do aperfeiçoamento do comportamento humano para a sua sobrevivência. Foi uma disciplina bem estruturada, com professores bem didáticos, várias avaliações, eu curti bastante. Outra disciplina que também nós tivemos nesse primeiro semestre foi a genética humana. Foram aulas super proveitosas, porque a professora não ficou falando apenas sobre nucleotídeos e DNA, ela também falou sobre a importância do meio ambiente e do código genético no aparecimento de doenças graves e alterações no comportamento. E o que eu mais gostei nessa aula foi que a professora fazia questão de trazer a discussão sobre o papel do psicólogo nesses casos, né, em que a pessoa descobre uma doença grave e quais são as implicações éticas nesse processo. Então eu gostei bastante dessa matéria. Teve uma pergunta que a professora de genética humana fez para a turma e que eu achei super interessante, que é mais ou menos assim. Se você fizesse um mapeamento do seu DNA e o geneticista constatasse que a partir de uma certa idade existe uma alta probabilidade de você desenvolver uma doença degenerativa, você iria gostar de saber sobre esse assunto? Me conta aí nos comentários o que vocês fariam nessa situação. Essa pergunta me fez pensar várias coisas. Primeiro, como paciente, né, se eu estivesse nessa situação. Eu não sei se eu gostaria de saber sobre esse resultado ou não, porque é uma coisa bem grave, assim. E segundo, como psicóloga, como que eu poderia lidar com essa situação para ajudar o meu paciente. Então foi uma pergunta bem interessante, assim, e no geral eu gostei bastante dessa matéria. E por último, e não menos importante, nós estudamos uma matéria chamada História e Filosofia da Psicologia, e como o nome já diz, nós estudamos a história da psicologia, então como ela surgiu, quando ela surgiu, quais caminhos ela percorreu, quais foram os autores importantes que consolidaram ela no mundo e no Brasil, e entre outras coisas. Gente, então essas foram as matérias do meu primeiro semestre. No próximo vídeo, eu pretendo falar sobre o meu segundo semestre na faculdade. Então, se você curtiu esse tipo de conteúdo, quer saber como foi meu segundo período na faculdade, se inscreva nesse canal, ative o sininho para você não perder mais nenhum vídeo sobre esses e outros assuntos em relação ao curso de Psicologia na USP. Agora vamos para as perguntas. Bom, já me perguntaram lá no Instagram como que é possível conciliar trabalho e o curso de psicologia na USP, já que o curso é integral? Olha, eu posso dizer que é difícil, mas não é impossível. Eu conheci duas pessoas que trabalharam no primeiro semestre, e aí o que elas fizeram? Elas conversaram com a coordenadora, pediram autorização para fazer o trancamento das matérias obrigatórias da parte da tarde, para que elas pudessem trabalhar. Como essas disciplinas não são pré-requisitos para outras matérias, então tudo bem elas fazerem essas matérias em outro momento do curso. No meu caso, eu trabalhei em uma empresa por 6 anos, e enquanto trabalhava lá, eu guardei um dinheirinho, e aí quando eu saí dessa empresa, eu somei esse dinheirinho à minha rescisão, e aí com o apoio do meu parceiro, eu tive a oportunidade de abrir mão do meu trabalho e me dedicar integralmente ao curso. Além disso, hoje eu posso contar com uma bolsa de um projeto de extensão do qual eu faço parte, que tem a validade de 1 ano. Então essas são as fontes de renda que eu tenho atualmente e que me ajudam a me manter. Mas se você estiver dentro do critério de baixa renda, você pode concorrer às bolsas de permanência estudantil. Pode demorar um cadinho, mas você consegue. Talvez nesse começo você precise de ajuda de alguém
ou juntar uma graninha para ir se mantendo. Mas depois você recebe tudo direitinho. E mais uma perguntinha para fechar. Qual livro seria indicado para quem está começando no curso de psicologia agora? Ou para quem quer ir se familiarizando enquanto estuda para o vestibular? O livro que eu vou indicar para vocês hoje foi um livro sugerido pela professora da Unip, de quando eu estava psicologia lá. Ele é o meu xodózinho da vida, porque ele dá um panorama geral do que é a psicologia, ele é super didático e ele aborda temas muito importantes, como violência, adolescência, identidade, áreas do conhecimento, relações raciais no Brasil, entre outros temas tão importantes. E o nome do livro é Psicologias, uma introdução ao estudo da psicologia. Esse é um ótimo livro para você começar a mergulhar nesse universo incrível que é a psicologia. Se vocês querem saber mais sobre o curso de psicologia na USP, e principalmente a cada semestre, deixa seu like nesse vídeo, porque aí eu vou saber que vocês gostaram desse tipo de conteúdo. Gente, eu adorei compartilhar um pouquinho do meu primeiro semestre com vocês, então um beijo da Dai e até o próximo vídeo.